Felizes os que ouvem a palavra do Senhor e a põem em prática. Lucas 11, 28. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E é com essa palavra linda que nós vamos começar o nosso programa de hoje. Eu sou Gercélia Ferreira, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso programa devocional Pão Diário JF. Você já conhece, já sabe como é a dinâmica do nosso programa, mas se você não conhece, é a primeira vez que você está assistindo, funciona assim. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, depois nós vamos ler um texto de reflexão a respeito dessa leitura e no final nós vamos orar. E eu convido você, nós convidamos você a ficar conosco até o final, porque Deus tem uma palavra para você nesse momento. Amém? Então, quero convidar você para a nossa leitura de hoje, que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde vamos ler do verso 1 ao verso 13. E a palavra do Senhor fala assim, a desobediência do primeiro casal. No versículo 1, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figo de uma figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a sua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Palavra forte para os nossos corações, mas é uma palavra linda, porque é uma palavra que vem nos ensinar. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Deus está falando grandes, coisas lindas aqui nessa palavra. Duras, porque Deus corrige aqueles quem Ele ama. E só vai ouvir essa palavra. Deus está falando essa palavra para nós. Nós que cremos nele. Porque Deus quer nos corrigir e quer que nós continuemos o nosso caminho com Ele. Nesse texto de hoje, falamos da desobediência. Primeiro eles desobedeceram e depois jogou a culpa no outro. E eu trago aqui do texto do Devocional Pão Diário, um texto cujo título é Jogo de Culpa. E esse texto vai nos ajudar a compreender, embora a leitura esteja sendo de uma maneira muito simples, que está sendo feita numa linguagem de hoje que é para todos nós entendermos. Amém? Mas o texto do devocional fala assim, jogo de culpa é o título. E esse texto fala assim, um funcionário público está processando o município por danos depois de ele mesmo ter batido com o caminhão da prefeitura em seu carro estacionado, em seu próprio carro estacionado. Ele argumenta que o veículo da prefeitura danificou o seu veículo particular e por isso o município lhe deve aproximadamente R$7.000.
Por mais ridículo que isso possa parecer, culpar os outros tem sido uma característica básica do ser humano desde o início. Quando Adão e Eva comeram da árvore proibida, seus olhos se abriram e eles perderam sua inocência. Deus fez uma pergunta simples a Adão: onde estás? Nós lemos no verso 9. Antes, Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas naquele momento ele respondeu com medo e se escondeu de Deus. A pergunta de Deus foi mais condenatória do que a primeira. Deus pergunta de novo: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E começou o jogo de culpa. Adão respondeu: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O homem culpou a Deus e a mulher pelo seu pecado. A mulher culpou a serpente e não a si mesma. Desde aquele dia no Jardim do Éden, temos a tendência de culpar os outros, ao invés de admitirmos nossas escolhas pecaminosas. Ao pecarmos, devemos assumir as responsabilidades. Oremos como Davi. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Davi falou isso lá no Salmos 32:5. O primeiro passo que nós temos que dar é reconhecer o nosso erro. Eu quero só repetir esse trechinho aqui, ó. O homem culpou a Deus e a mulher pelo seu pecado, e a mulher culpou a serpente e não a si mesma. E desde aquele dia no Jardim do Éden, temos a tendência de culpar os outros, ao invés de admitirmos nossas escolhas pecaminosas. Esse foi o texto, retirado aqui do Devocional Pão Diário, Jogo de Culpa, para nos ajudar a entender o que nós lemos. Mas está muito claro, tá? Duas coisas muito graves. Desobediência. A desobediência traz consequências. Traz o pecado. O pecado traz a morte. Além da desobediência, a gente ainda culpa o outro pela nossa culpa. Joga pro outro. Nunca admite que o erro e a culpa é nossa. Deus quer nos ensinar muito com essa palavra. E eu quero convidar você a orar conosco nesse momento. Te convido a fechar os seus olhos e a elevar os seus pensamentos a Deus. Que nós possamos orar com o coração aberto. Amém? Santo e eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Na verdade, nós já estamos na Sua presença desde o início desse programa. Viemos nesse momento, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai amado, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Precisamos enxergar a nossa culpa e não a culpa do outro. Precisamos esperar a melhora em nós e não a melhora no outro. Precisamos te obedecer, Senhor. Tão somente te obedecer. O Senhor nos traz a sua palavra com todos os ensinamentos, com a receita prontinha de como vivermos bem, de como chegarmos a Ti, de como crescer no nosso relacionamento contigo. Eu quero, Senhor, me relacionar contigo mais intimamente. Eu quero, Senhor, me achegar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor é tão bom e tão fiel, tão misericordioso. O Senhor tem nos livrado de tanta coisa, de todo o mal. O Senhor mandou seu Filho Jesus morrer por nós na cruz, para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E o que nós precisamos é somente crer na sua palavra. Crer em Jesus que veio, que morreu por mim, que morreu por todos nós. É só isso que o Senhor nos pede. Mas nós precisamos de Ti, Deus. Que o Seu Santo Espírito possa nos incomodar, possa nos levar ao entendimento do nosso erro, do nosso pecado, da nossa culpa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai.
Também, Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país. Colocar diante de Ti todos os cristãos, todos os que confiam em Ti, todos os que acreditam na Sua palavra, Senhor. Todos os homens e todas as mulheres espalhados ao redor da terra, que pregam a Sua palavra verdadeira e genuína, que o Senhor possa ser com cada uma. E com aqueles, Senhor, que ainda não te deram a oportunidade, que o Senhor possa continuar insistindo e que o Senhor se apresente a eles. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a oração que nós te fazemos, te pedindo mais uma vez perdão pelos meus e pelos nossos pecados. Essa é a oração que nós te fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Essa é a oração. Obediência. E reconhecer que nós erramos. Reconhecer o nosso erro e o nosso pecado. Pedirmos a Deus para nos ajudar e para nos perdoar, para seguirmos o nosso caminho com Ele. Amém? Foi muito bom estar com você e dividir esse tempo contigo. Juntos nós vamos crescer, nós vamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Deus e a gente se fala amanhã. Tchau.